Olá turma, vou deixar aqui mais um vídeo para orientação das nossas unidades de 1 a 4, onde gostaria de ressaltar que esse vídeo ele não irá substituir a leitura das nossas unidades de 1 a 4, até porque não tem como eu simplesmente tentar resumir tudo que tem lá, todo o conteúdo, porque o nosso conteúdo lá é um conteúdo muito mais vasto, conteúdo que tem muito mais dinâmica, né? Posso assim dizer. Também irei colocar alguns vídeos também, disponibilizar outros vídeos de outros professores também, para que ajudem no ensino-aprendizagem de cada um de vocês, tá ok? Vamos lá. Nas nossas unidades, essa disciplina tem o grande motivo de fazer o link, né? Fazer ali uma ponte entre você, gestor, né? E a empresa. Vamos pensar como um gestor, você como um gestor e a empresa, onde você precisa tomar determinadas decisões. E o que são essas decisões? O que é um processo decisório? Esse processo decisório é resoluções de problemas, aonde eu preciso primeiramente ter algum tipo de definição ou definições. Primeira definição, o que é a decisão? Decisão são as escolhas que as pessoas fazem para enfrentar determinados problemas. E esses problemas são situações onde eu me deparo a todos os momentos. E o que são esses problemas? São situações que provocam irritabilidade, frustrações, interesses ou desafios. E como que funciona isso? Essas decisões, essas escolhas que eu preciso resolver, eu devo aproveitar no máximo essa situação problemática, aproveitar isso ao máximo para que eu ganhe oportunidade dentro de determinados mercados. Então vamos lá. Como eu já disse, frustração, irritabilidade, percepção de diferença entre situação de ideal ou real, posso assim dizer, perspectivas de um prejuízo, isso tudo está linkado a problema. Agora vamos falar de oportunidade. São interesse, desafio e perspectivas de recompensa. Olha só, perspectiva de prejuízo, perspectiva de recompensa. Então, essa interesse, desafio e perspectiva de recompensa são oportunidades. Então, eu junto problemas, e oportunidade. Isso precisa ser tomada uma decisão. E como que eu continuo fazendo isso? Eu primeiro vejo para um mecanismo onde eu preciso preparar um diagnóstico, alternativa de algumas situações para que eu tome uma determinada decisão. E como que eu penso nisso? O principal tipo de decisão que eu preciso tomar são algumas decisões que eu posso dizer assim, decisão programada, aquela que se aplicam-se todos os dias e são problemas repetitivos, são situações repetitivas que vão acontecendo todos os dias. As não programadas, que se aplica a situações que não me são familiares, situações que eu não enfrento a todos os dias. Agora também tem as decisões estratégicas, onde eu escolho os objetivos para uma determinada organização. Algumas decisões administrativas, onde eu coloco as decisões estratégicas em práticas. Eu preciso colocar decisões em práticas, tá? Operacionais, que definem os meios e recursos que eu vou utilizar para tomar determinadas decisões. As individuais, que a gente pode se dizer assim, decisões individuais, onde essas individualidades são tomadas unilateralmente, tá? As decisões que eu preciso tomar coletivamente, que é grupo, o nome já próprio diz, grupo. Eu preciso também as decisões satisfatórias, que é qualquer alternativa serve. E como é que funciona isso? São satisfatórias. Qualquer alternativa dentro de um parâmetro que não vai causar nenhum tipo de prejuízo
e que não cause nenhum tipo de ação de perspectiva negativa, entendeu? Eu preciso tomar que fique no meio termos. Eu também preciso saber o melhor resultado possível dentro dessas situações. Eu preciso equilibrar essa vantagem ou desvantagem quando eu tomo uma determinada decisão. Então fica assim, essas são as alternativas. Eu também posso dizer que existem dentro desse nível de decisão uma hierarquia. Qual é essa hierarquia? Por exemplo, eu posso tomar uma determinada decisão como professor, porém eu tenho um corpo pedagógico que toma uma outra decisão, que essa decisão pode impactar também a vocês. E acima dessas coordenação pedagógica, eu tenho a minha diretora. Essa diretoria também pode. E acima dessa diretoria eu tenho o meu reitor. Então você vê que todas essas decisões precisam estar linkadas. Então eu tenho a alta administração, a média gerência, né, e o grupo de trabalho, que eu posso dizer são decisões operacionais, que é nesse grupo de trabalho, decisão da média gerência, que são decisões administrativas, e a alta administrações, que são decisões estratégicas. E quando eu penso nisso daí, eu penso o problema disso tudo é decisão, geração de alternativas, diagnóstico, identificação de situações e oportunidades. E como que faço isso? Na decisão, eu avalio, eu faço um julgamento, eu faço uma comparação de escolha e de alternativas. Eu tenho a geração de alternativa, que é o processo que eu vou criar as formas de resolver aquela situação ou aproveitar uma determinada oportunidade. Eu tenho o diagnóstico disso tudo, onde eu analiso essa situação ou oportunidade e tento compreender essa situação, entendeu? Eu faço uma tentativa de compreensão de determinada situação. E após dessa identificação disso tudo, eu posso entender o que isso pode me trazer de aproveitamento. Isso pode trazer situação, frustração, como eu já disse, de interesse, desafio, curiosidade, irritação. Então eu preciso analisar tudo isso, que é bem importante. E aí quando eu penso nisso, eu tenho alguns modelos. Eu tenho um modelo racional e intuitivo na minha tomada de decisão. Eu preciso entender e buscar essas informações. E o que seria esses modelos de racional, intuitivo, como é que eu gero isso daí? Então eu penso da seguinte maneira assim, a organização, quando eu penso na organização no modo bem complexo, que a pessoa, quando eu como gestor preciso tomar uma decisão, eu preciso entender que essa minha decisão pode e vai impactar determinadas ações dentro da empresa. Então eu preciso entender, essa decisão que eu tomei tem que ser a mais correta e menos prejudicial a determinada, ou a empresa, né? A determinada situação ou a determinada empresa. Então eu preciso ser racional. Essa racionalidade é a capacidade de selecionar meios e objetivos para atingir algum objetivo específico ou desejado. Seja ela no meu lado profissional, ou seja ela dentro do meu lado emocional. Muitas das vezes a gente acaba se deparando com algumas situações onde eu tomo uma decisão dentro de alguma empresa e essa decisão acaba impactando no meu emocional. Eu acredito que alguns de vocês devem ter tomado alguma decisão em algum momento na vida de vocês que pode ter impactado outras pessoas. Essas decisões racionais precisam ter relações que eu consiga perceber e interpretar, de maneira que o meu processo decisório tenha um caminho mental para chegar a uma determinada decisão com menos prejuízo possível. Então eu preciso tomar um grande cuidado dentro dessas questões, tá? Então, por exemplo, essa semana eu estava em um determinado local e precisei tomar uma decisão. Eu coloquei a minha decisão baseada no meu cotidiano, tá? Eu coloquei a minha decisão baseada
na tecnologia e eu coloquei a minha decisão baseada ao tempo que eu tinha. Na verdade, eu coloquei um GPS, estava precisando chegar a um local e coloquei o GPS para chegar em um determinado local. É a tecnologia. O GPS, a todo momento, eu ficava falando assim, vá por outro caminho, vá por outro caminho. E eu, com a minha experiência cotidiana, falei assim, não, vou continuar nesse caminho aqui, eu acho que o GPS está errado. Na verdade, o que me aconteceu? Quem estava errado foi a minha experiência. Porque quando eu tomei a decisão baseada na minha experiência, o que aconteceu? Eu fiquei 1h30 parada dentro de um trânsito. Porque teve um acidente e eu não obedeci à tecnologia. Então a minha decisão acabou acarretando em um processo um pouco mais indiretamente, assim por dizer, a outros profissionais, porque eu precisava estar em um determinado local, em uma determinada hora, e eu cheguei 1h30 atrasada depois. Então todo aquele processo teve que ser mudado. E os profissionais que estavam envolvidos em todo esse processo também precisaram tomar outro tipo de decisão. Então imagine só, por conta de uma decisão que eu tomei, e essa decisão não foi a decisão mais correta, o que me aconteceu? Eu acabei mexendo em todo o processo empresarial. Então isso tudo faz que essa minha decisão mude toda essa situação. Então o comportamento do tomador de decisão influencia em vários fatores. Por exemplo, no tempo, na ética, nas informações, nas percepções, na competência, nos recursos, na inteligência, e isso tudo que eu acabei de dizer. Eu preciso entender que qualquer decisão que eu tome precisa estar baseada em diagnóstico, precisa estar baseada em alternativas, em resolução e assim sucessivamente. Então, a todo momento, eu preciso estruturar um processo de tomada de decisão. Eu não posso simplesmente, ainda mais dentro de uma empresa, tomar decisão porque eu acho bonitinho. Isso não existe. Você pode tomar essa decisão dentro da sua casa, algo que não vai impactar tantas pessoas. Por exemplo, eu vou tomar a decisão de dormir mais cedo. O que isso vai impactar em outra pessoa? Já pensou nisso? Beleza, talvez não vai impactar tanto. Agora, você dentro da tua casa, vou tomar a decisão de não fazer compra para minha casa. Quem são as pessoas que vão ser afetadas por essa decisão? Isso que é uma tomada de decisão que eu preciso ser tomada racionalmente, não pode ser sentimental. As outras causas que eu preciso entender são a análise de decisões urgentes ou não urgentes. Eu preciso colocar dentro de um grau e colocar dentro de uma situação, qual é a tomada de decisão que precisa ser primeiro? Qual a urgência dessa tomada de decisão? Esse é um outro fator decisório que muitas das vezes a gente não consegue entender. Às vezes eu tomo uma decisão de uma determinada situação ou oportunidade que poderia se aguardar um pouquinho mais. E aquela que é urgente, eu acabo não tomando determinadas situações. E como que eu faço isso? Eu preciso colocar dentro de algumas ferramentas, tá? E essas ferramentas vocês irão encontrar dentro das nossas unidades de aprendizagem. Mas eu gostaria de falar sobre duas delas aqui, que eu acho bem interessante, que é a ferramenta de Ishikawa, né, que é a espinha de peixe, onde eu coloco uma espinha, se você olhar lá bem o desenho, e ali eu vou colocando algumas questões. E eu coloco nas extremidades as situações e as oportunidades em cada extremidade. E a partir disso dali eu vou me dedicando a colocar as informações e criando alternativas. E uma outra que eu posso falar também é a questão das árvores, da árvore das decisões, onde eu também coloco algumas coisas que pode parecer tipo um mapa mental, um objeto organogrâmico, né? Onde eu venho colocando determinadas situações que vão criando ali base para que eu simplesmente faça essas tomadas de decisões. Então, tomada de decisão é muito importante no nosso dia a dia. Nós precisamos obter uma tomada de decisão o menos prejudicial possível, tanto para a minha vida profissional ou para a minha vida cotidiana.
Então, quando eu começo a perceber isso, tendo a racionalidade, ali bem concreta, resultando essa estrutura de processo, é bem interessante. A gente começa a entender um pouco mais sobre determinadas situações. Tá? Espero ter ajudado vocês, que vocês possam ler o material. Qualquer dúvida me perguntem, tá ok? Um grande abraço a todos e até uma próxima.